Beleza, galera? Hoje é dia 22 de janeiro de 2020. Tem temas que nós gostamos de gravar e tem temas que nós gravamos por necessidade, porque é preciso falar a respeito. E o vídeo de hoje é um desses tipos aí. Hoje saiu uma publicação no G1 mostrando a história de um militar sul-coreano que foi expulso do exército depois que ele foi para a Tailândia fazer aquela operação de mudança de sexo. Diga-se de passagem que não existe. O que ele fez? Ele cortou o seu órgão genital e voltou para a Coreia do Sul. Uma comissão do exército se reuniu, ele passou pelo hospital militar e o hospital militar falou que ele estava inapto para o serviço militar e o expulsou. Por que é importante falar a respeito disso? Eu não sei se você já reparou, mas todo dia tem uma reportagem falando a respeito de ideologia de gênero, de transição de gênero, de mudança de sexo, de transgênero, cisgênero e afins. Todo dia tem uma reportagem desse tipo. Então você percebe que hoje nunca teve tanta criança e adolescente pensando nisso. E pensando na possibilidade de que, se ele nasceu homem e acha que está no corpo errado, não tem problema nenhum ele fazer uma operação e se transformar numa mulher. E vice-versa. Então você vê isso com artistas, com reportagens, com tudo. Um bombardeio. E isso está contaminando a sociedade por inteiro. Então você pensa comigo, será que foi realmente a sociedade que mudou naturalmente, voluntariamente, sem problema, sem interferência de ninguém? Ou será que há um trabalho muito bem feito de engenharia social por trás disso? Alguém muito rico que pretende constituir a sociedade, causar danos, conflitos na sociedade, causar um verdadeiro caos para que essa pessoa possa controlar a sociedade de uma maneira ou de outra. Com a ajuda, claro, de diversos milhares de idiotas úteis que abraçam essa causa e às vezes não sabem nem o que vai resultar lá na frente. Isso aí. E isso aí é recente, né? Essas operações, esses assuntos. Mas você vê que as novelas, por exemplo, da Globo sempre tratam a respeito disso, e colocam atores que passaram por essa transição, fizeram essa operação e tudo mais. Então eles vão sempre batendo nessas teclas. E olha que complicado. Eu falei que é recente, mas já está dando alguns problemas. A gente tem algumas reportagens que estão falando de pessoas que fizeram essa cirurgia e que se arrependeram. E muitas delas se arrependeram e não pode mais voltar atrás. Além das questões de várias potenciais suicidas depois de ter feito a cirurgia. Então você vê diversos problemas que com certeza vão aumentar com o passar do tempo. Então você vê que todo dia tem uma reportagem dessa batendo nessa tecla. E eu vou te falar o porquê no final do vídeo. Mas vamos lá. Saiu lá a reportagem no G1. E eles utilizam vários termos mentirosos. Por exemplo, transição de gênero, eles falam na reportagem. Não existe transição de gênero. Ou você nasce homem ou você nasce mulher. E você vai morrer homem ou vai morrer mulher. Não tem meio termo. É o óbvio, né? Mas a gente tem que repetir. Eles utilizam lá outro termo, cirurgia de redesignação sexual. Não existe redesignação sexual. Depois utilizam o pronome ela, né? Pro militar lá, depois que ele operou. Ela, fulana de tal. Não é ela, é ele. Depois ela fala assim, tendo se tornado mulher, e isso em letras garrafais no meio da reportagem. Ele não se tornou mulher porque arrancou o órgão genital masculino, não. Só para te informar. G1. Depois ele fala que esse militar ele sofria de disforia de gênero, um profundo sentimento de inadequação entre seu corpo e sua identidade sexual. Então, se ele tinha uma disforia de gênero, ele deveria fazer o quê? Um tratamento psicológico para arrumar esse problema. Simples assim. Depois falou que o hospital militar ele avaliou e concluiu que a perda dos órgãos genitais constituiu uma deficiência mental ou física no militar e por isso que ele ficou inapto e promoveram a expulsão dele. Por quê? Qualquer pessoa que nasce homem ou nasce mulher e acha que está no corpo errado,
com certeza algum distúrbio ele tem psicológico. E aí você começa a ver como é que o quebra-cabeça está sendo armado. No Brasil, proibiram aquela tal da cura gay, entre aspas, que era uma terapia de reversão, por assim dizer. Ou seja, se esse militar que nasceu homem viesse para o Brasil e falasse para um psicólogo que, olha, eu estou achando que eu estou no corpo errado, eu acho que eu sou mulher. Então ele não pode falar para ele, ó, meu amigo, calma, não, você é homem, e fazer esse trabalho para que ele tire da cabeça essa questão, ou essa ideia de mulher, de que é uma mulher. Só que no Brasil não pode mais fazer isso. Mas o contrário pode, ou seja, incentivá-lo a assumir essa postura e aí fazer a mudança de sexo e se tornar, entre aspas, uma mulher. Isso pode. Então você vai vendo que é uma coisa não tão simples assim. E aí, lá no exército sul-coreano, a reportagem também no final coloca lá, que lá eles perseguem os homossexuais também, porque no artigo 92.6 do Código Penal deles lá, Código Penal Militar, vai dizer que é uma lei contra a sodomia, que pune relações homossexuais com 2 anos e mais trabalho forçado. Só a título de curiosidade, no Código Penal Militar brasileiro, no artigo 235, também traz a figura típica da pederastia ou ato libidinoso. Depois o Supremo Tribunal Federal ele tirou o nome pederastia, porque ele acha que é muito ofensivo, e ficou lá praticar atos libidinosos militares em área subordinada ao governo militar ou a quartéis, ou qualquer coisa sob administração militar. E isso não importa se é com homem, mulher com mulher, ou casal heterossexual, não importa. Fez qualquer tipo de ato libidinoso num quartel, fumo. Aí uma punição até pequena, de 6 meses a 2 anos, se não me falha a memória, só que no quartel acaba sempre ficando preso, né? Então uma pena de 6 meses para um civil fora é uma coisa, para o militar é outra. E aí o que acontece? A gente começa a pensar o seguinte, que a gente a gente é muito influenciado pela nossa sociedade ao redor. Então, quando a mídia começa a bater muito nessa tecla, você pode ter certeza que eles estão querendo mudar o seu comportamento, eles estão querendo mudar o seu modo de pensar. Como o autor já falecido Francis Schaeffer falava, se você não tem uma base sólida, você aguenta enquanto a pressão não é muito forte. Quando a pressão se torna muito forte e você não tem uma base sólida, você vai quebrar. Ele dava até o exemplo daquelas pontes romanas, aquelas pontes que eram bem curvadas assim, que eram muito bem para a época, para as pessoas que passavam a pé ou de cavalo, mas se hoje passar um caminhão lá, ela vai quebrar. Então ele fala a respeito disso. Então, o que nós precisamos fazer? Fortalecer as nossas bases. Nós temos que ter a convicção que esse negócio de mudança de sexo não existe. A pessoa não muda de sexo, é impossível. A questão lá do militar lá, ele tirou o órgão sexual masculino. Os testículos produzem o hormônio testosterona, que é essencial para uma vida saudável, uma vida normal. O corpo humano masculino ele precisa da testosterona. O feminino também, lógico que em menos quantidade. Se ele arrancou o produtor de testosterona, o que esse militar lá vai ter que fazer? Ele vai ter que suplementar isso aí, vai ter que tomar isso aí. Para quem já serviu as Forças Armadas, quando você vai para sobrevivência no meio do mato, você não pode levar nem bala. Nem bala, porque bala tem glicose, dá energia, você não pode levar isso aí. Imagina remédios, suplementos, hormônios para a pessoa tomar. Então olha o transtorno que o cara quer dar. Recentemente teve uma confusão no exército americano também, até o Donald Trump se manifestou a respeito disso, justamente essa questão. Os trans que queriam fazer parte do exército. Olha o transtorno que vai ocasionar. E aí vem a militância toda bater na tecla que é preconceito, que é não sei o quê. Fica essa pataquada toda. Então nós temos que tomar essa decisão de se aprofundar nesse assunto para quê? Para ter a base. Para que alguém que falar para você questão de mudança de sexo ou usar termos mais bonitinho hoje um usou, transição de gênero ou cirurgia de redesignação sexual, você fala assim, meu irmão, isso é bobagem, isso não existe, ninguém muda de sexo. A não ser que você consiga mudar os cromossomos, aí talvez você consiga fazer essa mudança de sexo. Até que não exista essa tecnologia, não é porque você arranca um órgão sexual e coloca uma prótese de silicone nos seios que você virou homem ou virou mulher. Isso é contra a biologia, é contra a ciência, é contra
tudo que você possa imaginar. Então, esse é o vídeo de hoje. Forte abraço e até a próxima. E para deixar registrado que mídia maldita que a gente tem, né?